Muito bom dia para você que está aí acompanhando a nossa pregação, olha aí, ó. É que eu queria falar do Vida Devocional, que nós acabamos de assistir agora. Você que está aí ligadinho, continua aqui com a gente. Está começando o Manhã IPP, gente. O tema de hoje é geração infantilizada. Você se identifica com esse tema? Bem, antes de começarmos, eu faço a leitura do nosso versículo do dia. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Acabei de ler Provérbios, capítulo 4, versículo 1. E antes de começarmos o nosso tema, de termos aquele bate-papo, né, com o nosso convidado de hoje, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E aí, se inscrevendo, já ative o sininho lá para você ser notificado da nossa programação. Lembrando, por que é importante que você se inscreva? Porque nós temos uma campanha. A nossa meta é chegarmos a 1 milhão de inscritos. Quanto mais pessoas inscritas em nosso canal, mais o nosso conteúdo pode alcançar milhares de pessoas. Então, participe dessa campanha, seja um missionário online. Gente, você tem se deparado aí, sabe, em casa, aí, na sua família, na igreja, em algum lugar, você tem se deparado com esse tema, né? A geração infantilizada. Esse assunto para você faz sentido? Bem, se faz sentido, eu gostaria de convidá-lo a participar do nosso programa de hoje, dessa conversa que teremos com o reverendo Leonardo Campanha. Mas antes, nós fomos os corredores da igreja. E nós perguntamos para algumas pessoas sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Perguntamos se eles acham que a nossa geração está enfrentando, né, esse problema com a infantilização e por quê. Vamos ver o que alguns responderam para a gente no quadro A Gente Quer Saber? Eu acredito que sim, tem muitas pessoas que tendem a permanecer muito tempo na inocência quando já deveriam ter enfrentado a realidade do mundo, e acredito que isso se deve ao fato de que a realidade pode ser muito dura para muitas pessoas, né? Então, se cercar da inocência e de coisas infantis pode retardar esse processo de talvez sofrimento pela realidade. Esse é um tema importantíssimo e nós precisamos falar sobre isso. E para isso, nós vamos conversar hoje com o reverendo Leonardo Campanha, ele que é casado com a Daniela Davi e é pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olá, pastor, bom dia. Bom dia, Tainá. Tudo bem contigo? Opa, foi a câmera aberta. Tudo bem, pastor, graças a Deus. Tá bom, está. Tudo bem. Bem, e nós começamos, né, falando desse tema que hoje já é debatido em alguns lugares. Às vezes, se você faz uma busca nas redes, ali na internet, às vezes a gente não encontra muito conteúdo cristão a respeito desse tema. Mas nós encontramos vários psicólogos, né, analistas, falando a respeito dessa geração mais infantilizada, que às vezes eles entendem que possa ser um problema, pastor, lá na infância. E aí, por isso que a gente quer trazer esse tema hoje, conversar um pouquinho, para a gente entender um pouco mais sobre isso, né, com uma visão bíblica. Pastor, o senhor acha mesmo que nós enfrentamos esse problema com essa geração infantilizada? E se sim, pastor, por quê? Tá, para mim, definitivamente sim, né? Infelizmente, a gente enfrenta esse problema. E aqui eu vou trazer a minha perspectiva, né, uma perspectiva não exaustiva. Acho que é importante a gente ressaltar isso, por ser um tema complexo, né, que é bastante abrangente. Eu vou buscar trazer uma perspectiva bíblica a respeito desse assunto. Então, sim, eu entendo que temos hoje uma geração infantilizada, aí creio que isso já acontece há algum tempo. Tá. Isso eu lembro de quando trabalhava num banco, aí eu já começava a ver nos novos funcionários esse tipo de postura, né? E aí eu comecei a pensar
e aqui eu de fato não pesquisei nada, isso aqui é a minha percepção dessa Ótimo. realidade. Quais seriam então alguns motivos para que isso acontecesse, né? E aí algumas coisas podem parecer estranhas, né? Mas a minha perspectiva eu creio que o desenvolvimento econômico da nossa nação contribui para isso. Então, a melhor condição financeira das famílias, eu entendo que influencia nessa realidade, e conforme os outros pontos isso vai ficar um pouco mais evidente, né? E com a melhora dessa perspectiva econômica da nossa nação, e isso eu falo dos últimos 20, 30 anos, né? Então, os meus pais passaram por aquela crise da inflacionária e tudo mais, né? A gente, um pouco mais novo, pegou na infância, não vai lembrar disso, com os detalhes importantes, né? Mas hoje a gente vive, por mais que a gente esteja vivendo uma crise política, econômica e tudo mais, nós temos condições econômicas melhores do que os nossos antepassados, né? Isso é verdade. E isso vai trazer... eu lembro que quando era criança, meus pais sempre falavam que um dos objetivos deles era dar coisas para mim que eles não tinham tido condições de ter, né? Então, ter melhores oportunidades e coisa do tipo. E isso acaba mostrando, meus pais na época não eram cristãos, hoje, graças a Deus, eles são, e até eu cheguei a Cristo através deles, né? Mas uma coisa importante é que eu vejo hoje muitos pais mais preocupados com as condições financeiras que eles vão oferecer para os filhos, do que em dar boas condições espirituais para os filhos. Exatamente. Então nós vemos pais preocupados em trabalhar demais e ensinar de menos. Então os pais querem dar uma boa escola, bons presentes, aqui de partida, num primeiro momento não existe nada de ilegítimo nisso, mas que quando a gente vai para a prática, a maneira como tem sido feita, isso acaba trazendo consequências terríveis, né? Então nós começamos a ver também os pais terceirizando toda a parte de cuidado, de ensino dos filhos para as escolas, né? Então aqui eu falo tanto da questão moral, tanto a questão de caráter, quanto a questão de escolhas religiosas, né? Então quando a gente olha para isso, os pais entendem que quando eles pagam a escola então é responsável por cuidar da integralidade do filho, né? E o problema é que isso não está na Escritura. A Escritura diz o contrário. A Escritura diz que essa responsabilidade recai sobre os pais. E aí hoje nós vemos pais mais preocupados que os filhos sejam bons profissionais do que bons crentes. Então os pais prezam muito pelo desempenho acadêmico, existe uma cobrança sobre isso, muitas vezes, e mais uma vez, não que isso necessariamente seja errado, mas a primeira coisa que os pais buscam na escola é em qual lugar ela classifica no Enem. Passa na USP, passa não sei na onde, e antes, e não se importam em nada se aquela escola transmite valores que são mais alinhados às Sagradas Escrituras, ou se é uma escola fundamentada em princípios cristãos, sendo que a gente consegue enxergar isso na realidade se os pais se preocuparem em ensinar seus filhos a crescerem na graça, né, a crescerem diante de Deus, consequentemente eles se tornarão bons profissionais. Isso por quê? Porque Deus sempre demanda de nós o nosso melhor. Então nós sempre teremos, né, que dar o nosso melhor naquilo que Deus nos vocacionou. E se eu tenho uma educação pautada através de uma perspectiva bíblica e não de uma perspectiva financeira, fica mais fácil da criança e depois adolescente e jovem encontrar a sua real vocação, aquilo que Deus a vocacionou. Quando nós vivemos numa perspectiva simplesmente econômica da vida, é natural que venha uma pressão para que você busque uma vocação que te dê o maior retorno econômico. E aí isso não é vocação, é simplesmente uma busca por dinheiro. E não aquilo que Deus quer que você faça, né? Eu falo porque eu fiz a minha opção profissional inicial dessa forma, né? Simplesmente atrás de uma busca de uma realização financeira e daquilo que essa realização financeira poderia comprar.
Então eu creio que isso é uma coisa importante, que pesa. E por que isso vai pesar? Porque os pais estão mais preocupados em dar coisas materiais do que dar valores. Exatamente. E aí isso vai passar para pais que, uma vez que eles não passam tanto tempo com os filhos, porque eles passam a maior parte do seu tempo trabalhando e buscando ter dinheiro, o momento que eles estão com os filhos, eles não querem ser aqueles pais chatos. Então eles são pais que não impõem limites. Eles são pais que não estão preocupados com a disciplina dos seus filhos. Eles são pais que simplesmente querem compensar o tempo que eles gastam no trabalho dando coisas e deixando os filhos fazerem o que eles querem. E aí isso leva aos filhos que dificilmente eles passam por frustrações de querer ter alguma coisa e não ter. Então, eu lembro quando era criança, presente era quando? Cara, era aniversário e Natal. E o meu, como era perto, às vezes eu acabava sendo um pouco prejudicado, Um só. mas meus pais sempre se esforçaram, para me dar as coisas que eu desejava. Crianças, desculpa. Às vezes não rolava o Dia das Crianças, Tá bom. mas normalmente, agora hoje, muitas vezes as crianças ganham coisas em qualquer época e tal. Não que isso necessariamente seja ruim, mas a questão é que as crianças, elas, além disso, ainda vamos misturar mais coisa. Além dos pais quererem dar tudo para elas, tem uns que falam síndrome do pai helicóptero, que é aquele pai que fica rodando em volta da criança e tal. Os pais tentam fazer com que as crianças não passem por frustrações nas suas vidas. Exatamente. Eu não quero que o meu filho sofra, eu não quero que o meu filho se frustre, Esse tipo de coisa, E aí o filho não aprende a lidar com as suas frustrações, o filho não aprende a lidar com os seus problemas. Resoluções de problemas simples, Eles Exato. não sabem como... E aí os pais querem resolver tudo para os filhos, E aqui eu vou lembrar de alguns ensinamentos, mesmo meus pais não sendo cristãos na época, eu lembro de alguns ensinamentos muito interessantes que são válidos para o nosso tempo, Meu pai era o seguinte, se arrumou problema na rua, você que resolva. E se você resolver mal resolvido lá, na hora que chegar em casa você ainda apanha. Então, se eu arrumava uma confusão na rua, era eu que tinha que dar conta. Meu pai não ia entrar para me defender, Problemas na escola, eu que tinha que aprender a negociar. E aí eu lembro quando eu entrei na faculdade, algo que foi muito estranho para mim, mas que vendo hoje faz muito sentido. Eu lembro da coordenadora de curso, a Sandra Abib, na época, na primeira semana que ela recepcionou os calouros, os bichos, ela fez uma reunião com todo mundo, ela era tipo mãezona, e ela falou assim, olha o seguinte, vocês estão entrando na faculdade, vocês estão assim, a maioria aqui já acima dos 18 anos, vocês resolverão o problema de vocês aqui. Se algum de vocês ousar trazer seus pais aqui para resolver problema seu, para tentar negociar nota sua, para tentar resolver alguma coisa que deu problema aqui na universidade, eu não vou nem ouvir e nem vou nem receber os seus pais. Eu posso conhecê-los, mas você que tem que virar homem, você que tem que virar adulto, você que tem que crescer e dar conta dos teus problemas na vida. Isso na faculdade, na universidade, uma universidade pública, eu fiz uma universidade federal, e eu creio que isso aí foi uma coisa interessante, porque hoje as crianças não sabem resolver seus problemas. Então, são crianças que, quando se frustram, elas não sabem o que fazer. E eu já reparei que hoje em dia, criança é o seguinte, a criança não é inocente, criança é pecadora, desde pequena a gente já vê esses sinais, e quando você junta mais de uma criança, o que vai acontecer? Vai ter briga. A confusão tá pronta. Alguma briga vai ter, sabe? Ainda mais se juntar um monte de primo, um monte de amigo, se tiver brinquedo novo na área, isso vai acontecer. E eu vejo que hoje, muitas vezes, os pais tomam as dores de brigas de criança. E ali, mas se o meu filho não dá bem com ele, aí até separa um pouco a amizade, E na minha época não tinha esse negócio aí não. Eu lembro dos tios, dos primos, cara, dava uma brigaiada danada lá. E, cara, os pais estavam tudo de boa, estavam os filhos se matando, aí estava tudo de boa, aí de repente ia lá, separava, o que está acontecendo? Aí normalmente você tomava a bronca do seu próprio pai, não era que o seu pai ia te defender.
você tomava bronca. Exatamente. Né? Você ia para a escola, tinha algum problema, você tomava bronca. Não era a professora que era colocada contra a parede porque minha nota era ruim. Eu que tinha que me virar. Né? Então eu vejo que boa parte, e aí a gente tem que entender isso, por mais que a criança tenha uma inteligência impressionante, né, a gente lidando com o Pinheiros Infância aqui, né, o nosso departamento infantil, você tendo contato com as crianças, muitas vezes se impressiona com a inteligência delas. Exatamente. Só que elas não têm percepção de realidade completa. Então, o pai não deve deixar a criança por si só. Né? Então, quando a gente olha para isso, é importante que os pais conduzam as crianças numa vida de bênçãos, e as bênçãos, elas se manifestam com coisas boas aos nossos olhos e com coisas ruins aos nossos olhos. O sofrimento é uma bênção. Isso pode soar estranho. Numa sociedade que bênção está relacionado com coisas materiais, Exatamente. A bênção é algo que vai te conformar à imagem de Cristo. Então o sofrimento, as frustrações fazem parte da vida. É quando criança, que as crianças vão ter que aprender a lidar com as suas frustrações, para quando ela chegar na fase adulta, ela não ser uma pessoa infantilizada, uma pessoa que não sabe lidar com os problemas da realidade. Né? E eu vou citar, só para encerrar isso aqui, daí você faz o seu comentário, um exemplo com o filho de um amigo nosso, e o exemplo aqui não está o problema no filho do nosso amigo, está na minha esposa, né? Quando ela queria convidar o filho do nosso amigo para participar de uma coisa aqui na igreja, em que ela achava que isso poderia gerar uma ansiedade excessiva na criança. Então foi naquela conferência das crianças. Sim. Né? Minha esposa ia chamar o filho do nosso amigo para participar com ela lá. Foi linda aquela conferência. Então, aí transmissão, né? Para nós, às vezes já dá uma ansiedade, né? Dá um nervosismo. Imagina para uma criança. E aí eu falei para ela falou assim, não, só vou avisar para ele na semana que vem e tal. Eu falei, não. Por que não? Você vai avisar agora. Mas e a ansiedade do menino? Eu falei, quando você acha que ele vai aprender a lidar com a ansiedade? Se ele não for exposto a situações que demandarão dele amadurecer essa área. A gente precisa entender que a criança ela não pode ser criada numa redoma de vidro. A vida, no mundo caído, é feita de sofrimento e alegria. Né? Eu estava estudando sobre Isaac, né? E tem um comentarista que fala assim, na providência de Deus há fomes, na providência de Deus há sofrimentos. Né? Então, e aí essa foi só uma circunstância, né, para mostrar que como a gente é tentado a tentar blindar as emoções das crianças, né? É verdade. E aí eu falei para não, deixa ele aprender a lidar lá com isso. Amei o exemplo que você deu. E a gente tinha isso na nossa infância, eu acho que tem muito isso, né? A criança ela tem a dificuldade de entender quando que vai acontecer a nossa viagem. Mãe, nossa viagem é quando? É amanhã? Não, é em julho. Mas já chegou? Não, filha, é só em julho. Aí nesse processo os pais ensinam a contagem, mostram a hora, mas vai ser quando? Vai ser à noite. A criança já quer dormir, já quer acordar, já quer dormir de novo para ver se já chega. Ou ela não consegue dormir. Ou ela não consegue dormir e os pais ficam, ai gente, coitado do meu filho. Mas eu acho que isso prepara tão realmente bem para a fase adulta. E antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, pastor, resumindo assim, então a gente entende que essa geração infantilizada, a sua raiz está lá na infância, quando os pais, às vezes... a raiz está na ausência dos pais. Então, lá na infância, no início, né? No preparo, isso, né? Até por isso eu vou recomendar a você que está nos assistindo que vejam a pregação do pastor Hernandes de ontem no culto das 19 horas, tá? Se você entrar lá, acompanhe lá essa pregação e eu falo muito sobre essa realidade, né? A importância da presença dos pais, né? No ensino, na educação dos filhos, principalmente na educação cristã religiosa, né? Muito bom. Eu lembro que eu fiz uma matéria uma vez, era adultos antes da hora, e eu entrevistei algumas crianças, peguei algumas crianças, e eu peguei uma que a criança, a família aceitou gravar a menina, eu acompanhei ela um pouquinho o dia, a agenda dela, gente, era mais up do que a minha, do que dos próprios pais. E aí a mãe falava assim, um do lado bom de tudo isso é que eu trabalho bastante. Então,
eu pego a minha filha, eu deixo ela na escola de manhã, de lá já tem alguém que vai levar ela para a aula dela à tarde, aí depois ela só vai chegar à noite a gente fica juntos. Então, assim, eu pensei, e a menina era pequena, eu falei, mas você não cansa? E quando você brinca? Ela, o final de semana eu brinco. Aí eu fiquei pensando, gente, uma criança que gosta de brincar o tempo todo e tudo, nada contra a formação dessa criança, mas a mãe, ela conversava comigo, era mais adulta que eu, gente. Falava toda, né, e assim. E aí eu lembro que eu fiquei assim. Ainda a questão dessa matéria em si era falar mesmo o reflexo que isso daria na fase adulta, né? Mas a mãe estava, não, eu estou preparando minha filha para o futuro, ela vai ser uma excelente profissional, com muito conhecimento e, enfim, todas as áreas. E eu lembro que eu fiquei preocupada com isso. Menina inteligentíssima, com talento, assim, para tudo ali, né, lapidando já desde nova, mas ela não tinha esse tempo para ser criança quando ela deveria ser. Tem que ter tempo para tudo, tem que ter tempo para estudar, tem que ter tempo para brincar, mas um movimento que eu vejo muito interessante, na verdade interessante não, um movimento terrível que eu vejo na nossa época é o seguinte... Interessante por chamar muita atenção, né, porque tá grande assim. Mas né? assim, existe um foco muito grande na adultização das crianças na área sexual. Também. E existe um movimento de infantilização na área emocional. É verdade. Então, você vê um esforço de sexualizar as crianças, mas você não vê um esforço para amadurecer essas crianças, a criar uma inteligência crítica, não algo que só recebe, mas que saiba fazer análises da realidade, né? Crianças que não sabem raciocinar logicamente. Muitas vezes é triste conversar com alguns adolescentes hoje, que eles não conseguem conectar as ideias, né? Então você vê a degradação moral, no sentido de adultizar uma criança. Sim. E não na questão emocional, né? Então você cria o cenário perfeito para a desgraça de uma pessoa. Você cria o cenário perfeito para que a pessoa se autodestrua. Né? Isso é muito triste. Então, enfim, é você infantilizar no lugar errado, né? Então por isso você vê muitas igrejas que fazem dos momentos da criança na igreja ou simplesmente brincadeiras, ou simplesmente atividades. Né? Não existe uma preocupação, que pela graça de Deus aqui na nossa igreja tem tido essa preocupação, de dar uma boa teologia, de ensinar de maneira séria, né? De ter pregação. Eu chego lá para pregar, ontem foi o caso, né? Eu preguei nas crianças pela manhã e pela noite, e eu falei assim, olha, a hora que o pastor fala, é silêncio. A hora que o pastor fala, não faz pergunta. A hora que o pastor está pregando, não fica mexendo na cadeira. E eu, com essa seriedade, até um pouco mais sério do que isso, e trazendo aplicações práticas para a vida dela sobre o ensino da palavra. Né? Então, ontem era Salmo 115, versos 12 e 13, sobre o fato de Deus não se esquecer de nós. Aí eu ensinei, olha, nós nos esqueceremos de Deus em vários momentos. Quando a gente é tomado pelo medo, quando a gente tem ansiedade, a gente está se esquecendo de Deus e do cuidado dele. Mas o que é o importante? É que ele nunca se esquece de nós. E aí depois ensinei das bênçãos derramadas por Deus, a maneira como eles teriam que abençoar aqueles que eles não gostam. Aí eles ficaram tristes. Olha, eu falei, gente. Mas esse é o desafio da vida cristã. Né? Então você vê que é importante nós darmos para as crianças que elas estão sendo tratadas como adultas na escola na hora da doutrinação. Né? E a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Muito bom. E aí nós já entramos nessa questão do reflexo, né, do que acontece e quais são as características dessa geração infantilizada, pastor? Temos como pontuar ali para identificar? Porque às vezes, será que acontece do pai em casa? Olha, eu vi vários comentários aqui, eu estou vendo que as pessoas estão dizendo assim, ó, a Carolina, essa conversa está sendo muito preciosa, o bom ânimo, assunto muito bom. A Wanda, ela até colocou uma experiência que ela já chegou a trabalhar numa escola com princípios, mas não deu certo, os pais cristãos não matriculavam seus filhos lá, a escola acabou fechando, né? Então nós temos vários comentários assim, referente a esse tema. A Ângela colocou excelente abordagem, eu na infância não fui motivada. Hoje tenho dificuldades até em memorizar as coisas. Às vezes a gente compartilha de alguma dificuldade que nós passamos também, né? Mas e depois, né, já que estão achando conteúdo bom, depois compartilhem esse conteúdo. Né? Eu acho que é necessário que os pais ouçam isso. Se espalhe, né? Esse conteúdo tem que chegar até mais pessoas. E pastor, vamos lá.
eu estava falando aqui, né? Existem características dessa geração infantilizada? Acontece, às vezes, do pai estar ali em casa, observando o filho e falar assim, será? Que nem agora, eles estão ouvindo a gente conversar. Será que, às vezes, o pai não tem noção do que está transformando ali no filho? Quais são essas características? Eu pensei em características aqui, mais que a gente já encontra quando o negócio está mais sedimentado. Ah, tá bom. Então, assim, uma das coisas é a fragilidade emocional. Então, eu já falei um pouco disso, mas hoje nunca se existiu tanto na história, tantos distúrbios emocionais como hoje. Pois é. E aí, qual que é o problema disso, né? Muitas pessoas vão argumentar, não, é que antes não existia esses números, porque não existiu o distúrbio, nunca havia sido estudado, e porque agora nós estudamos. Eu discordo, né? Eu discordo disso. Hoje existem muito mais pessoas classificadas como depressivas, não porque a depressão não existia, não porque essa tristeza profunda não existia, porque não existia a quantidade de pessoas que não sabiam lidar com frustração. Porque de onde vem essa tristeza tão grande, tão profunda? E que tem atingido, alcançado tantas pessoas. A gente pode discutir aí se existe comprovação científica de mau funcionamento do cérebro, isso é uma coisa para outro momento, mas estudos nos Estados Unidos apontam que de cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão lá, 9 não são problemas reais. Olha são só. mais formas como lidam com as frustrações diárias, né? Desde a coisa mais simples ali. Desde a coisa mais simples. Hoje em dia é possível que uma pessoa fique emocionalmente abalada por um atraso, por não ter alguma coisa que ela queira comprar, por alguém que foi mais bem sucedida do que ela, né? Coisa simples, exatamente, né? Como tomar uma bronca no trabalho. Eu já tomei algumas tempos passados, né? E hoje as pessoas não sabem lidar com isso. Tanto é que você tem que medir tanto as palavras, muitas vezes, para falar com as pessoas hoje, que uma bronca vira quase um elogio. Né? Você tem que tomar tanto cuidado, parece que você está elogiando a pessoa e falar não. Né? Então você já não pode mais usar algumas palavras, você não, né? Porque isso sofre uma pressão e você pode ser denunciado. Assédio moral? Assédio moral, você pode moral, né? Sofrer denúncias por assédio moral. E não estou falando que não exista o assédio moral. Claro, eu sei que existe. Gente, eu lembro que na época eu trabalhei no banco, existia lá casos pesados. Já tive experiência. Por exemplo, para um caso que eu vi de assédio moral, a mulher teve um aborto espontâneo na agência. E a pessoa, o gerente dela não deixou ela ir para assistência médica para tomar conta, só depois do expediente. Isso é um caso real. Tá? O que não é um caso real? É falar assim, olha, você não entendeu nada do que eu te falei, você fez tudo errado. Isso não é. Né? Mas então, assim, a fragilidade emocional que tem a origem e que hoje a gente vai encontrando, isso é uma coisa muito interessante. Estava conversando com um amigo meu esses dias, um irmão, e ele pedindo aconselhamento sobre um pecado que ele tem. E aí chegou uma hora que ele falou, não, eu pecava, eu estou lutando contra isso, e ele pôs o nome pecado. Ok. Passou um tempo, ele falou assim, então, mas por que esse meu problema? Eu falei, fulano, não amenize a realidade, é um pecado. O problema é outra coisa. Porque quando a gente começa a dar nome bonito para coisa feia, começa a se tornar aceitável. Não trata, não corrige, não quer mudar, começa a ficar aceitável. Então a gente começou a dar muito nome bonito, a gente começou a criar distúrbio para tudo quanto é problema moral, para tudo quanto é problema de não saber lidar com emoções, para tudo quanto é problema que enfrenta na realidade hoje, você cria um nome bonito, que a gente chama isso na língua portuguesa de eufemismo, né? Você dá um nome bonito para algo feio, né? Então a pessoa não morreu, ela está descansando, dormiu, né? Passou dessa para melhor, dependendo, passou dessa para pior. Né? Então, a gente precisa entender esses aspectos. Né? Então, a questão da fragilidade emocional e uma outra característica muito fácil da gente identificar, e essa ponta, inclusive na infância, é possível você começar a analisar isso, é o não assumir responsabilidades. Né? E aí você pode pegar não assumir responsabilidades na vida e não assumir responsabilidade pelos seus erros. Né? Então, a terceirização de erros, né? A criança fala assim, não fui eu, foi fulano. Tipo Adão e Eva fizeram lá no começo, tomaram a bronca de Deus lá, de não assumir responsabilidade. E hoje, quando a gente vê essa geração
adulta, né, se a gente pode dar esse nome, né, pessoas que não saem de casa, na casa dos pais, né, eu coloquei aqui na minha anotação, né, aquelas que só jogam videogame, né, e quando eu falo jogar videogame, né, primeiro que não é uma coisa necessariamente ruim, isso vai depender da maneira como você lida com isso, mas a pessoa que só vive em busca de lazer, de entretenimento. Então o cara que mora na casa dos pais e fica só maratonando Netflix, né, não vai resolver problemas da vida, e a desculpa que ele dá porque ele está economizando dinheiro para comprar apartamento, né? E sempre existe uma desculpa para não ter que sair de casa e ter que começar a lavar roupa, ter que começar a arrumar comida, ter que começar a pagar as contas. Gente, vida, né, de adulto é assim. Vou falar uma coisa para você, tá? Caráter vale muito mais do que dinheiro, tá? Você ser uma pessoa adulta, responsável, que sabe lidar com emoções é algo em extinção. Se você é um jovem solteiro, se você tiver isso, você será disputado no mercado, viu? sendo bem sincero, porque hoje você tem pessoas muito fracas, homens muito fracos, né, mulheres muito fortes, e isso eu vou falar um negócio que pode soar estranho, e eu concordo com a análise de alguns autores que eu li sobre outros assuntos que apontam para isso, que nós sofremos com a feminilização da nossa sociedade. Não é ruim. Pode falar. Não, é que amanhã, aqui no Sempre Juntos, nós vamos falar sobre a geração do empoderamento. Então nós vamos abordar bem essa questão da nossa aqui, viu, mulheres? Tá. Não existe problema, né? Não existe problema da mulher trabalhar. Só que se nós somos crentes e se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus define que o homem é o líder. Naturalmente é ele o líder. Né? Naturalmente é o homem que toma decisões dentro do casamento. Não que ele não tenha que ouvir a esposa, tem que ouvir. Mas o ponto é que ele tem que saber assumir as buchas. Ele tem que estar pronto para aguentar o tranco. Ele tem que estar pronto para se sacrificar pela esposa. Ele tem que estar pronto para dar suporte emocional para a esposa. E não o contrário, o cara ficar chorando lá e toda hora a mulher consolando. Né? Então, não que não exista momentos para isso. Tipo, existem momentos, mas a questão é que essa não tem que ser a regra. Exatamente. Né? Então, um dos autores que eu li sobre criação de filhos, né, ele fala que a feminilização na educação, então, somente professoras, de maneira geral, professoras, faz com que as mulheres não valorizem características masculinas que são essenciais para o homem. Ele vai falar assim, por exemplo, que a gentileza masculina é diferente da gentileza feminina. Então, a menina, quando vê uma amiga sofrendo, vai chorar com ela, vai falar que vai orar por ela e tudo mais. Tá certo? O homem, quando vê um amigo fazendo coisa errada, tem que dar um tapa na cabeça dele e falar, toma vergonha na sua cara. Não é isso que está na Bíblia não, seu pilantra. Né? Então ele fala que isso é gentileza masculina. Então a gente tem que entender que essas coisas fazem parte das pessoas, e hoje eu vejo as mulheres assumindo responsabilidade, eu vejo que esse problema afeta mais os homens. Né? Então, essa questão de não assumir responsabilidade, de não sair de casa, de não dar a cara a tapa, né? Eu acabei casando muito cedo, com a graça de Deus, casei com 22 anos, e tinha hora que minha esposa falava assim, e aí, você tem que amadurecer, agora é contigo esse negócio. Eu chegava no trabalho, eu não podia falar assim, estou triste, meu chefe me deu bronca, eu tinha que levar dinheiro para casa. Aí eu engolia lá, a gente fala engolir o sapo, né? Você engolia os problemas e ia para cima. Porque você tem que pagar a conta, você tem que cuidar da tua esposa, você quer ter filho, você quer você quer comprar suas coisas, seu apartamento, não sei o quê. Então, você tem que engolir coisa e enfrentar a realidade. Né? E a gente vive, então, aquilo que eu já falei do sentimentalismo tóxico, né? Essa geração que vive muito mais guiada pelas emoções que pela razão, né? E só para contrastar essa ideia da falta de assumir a responsabilidade, de pegar e engolir suas emoções, saber lidar com elas, eu quero dar exemplo de 2 jovens da Bíblia. Ai, que ótimo. 2 jovens, para mostrar aqui que na Bíblia os homens que são tidos como referência, né, não é à toa, né, que Deus trabalhou na vida deles e é óbvio que isso foi dado por Deus a eles, né? Mas o primeiro deles e mais chocante é o exemplo de Daniel, que quando ele é tomado no cativeiro, né, então primeira coisa, com certeza sua família tinha sido destruída, né, ele estava sendo transferido do seu país, ele estava sendo levado cativo, ele foi colocado no maior programa de trainees da época,
né? Ele foi selecionado para um programa de trainee de Nabucodonosor, não era qualquer coisa. E Daniel tinha aproximadamente 16 anos quando isso aconteceu. E dentro do programa de trainee que Daniel foi escolhido, tinha algumas coisas que Daniel não concordava. E alguma das coisas que Daniel não concordava é porque isso ia contra a sua religião. Isso ia contra a sua relação com Deus. E na época, Daniel então se levanta de maneira sábia. A primeira coisa, um menino de 16 anos, sábio. Isso já não é comum. Hoje você não tem nem, às vezes nem inteligente, né? Imagina sábio. Então você pega lá um menino sábio se opondo a uma ordem direta de Nabucodonosor, porque era do processo de trainee dele. Né? E aí hoje era como se a gente enfrentasse o principal líder político do mundo. Então um menino de 16 anos, por conta daquilo que Deus mandava ele fazer, da relação dele com Deus, olha como ele conhecia, ele né? se levanta. Primeiro, ele tinha conhecimento bíblico, e ele tinha vida com Deus, porque ele se levanta e fala assim, me importa mais isso. Olha só, Me importa mais isso. 16 anos. Hoje tem menino de 16 anos que não atravessa a rua sozinho, que não pega o metrô sozinho aqui em São Paulo. Então, menino que não sabe dar conta dos problemas na escola. Chora porque o professor deu nota vermelha. Estuda mais. Sabe resolver suas coisas, né? Aí, ou, como diria o texto de Coríntios, né? Haja varonilmente. Você tem que parecer com o negócio mesmo, né? Então, e esse Daniel é o que vai depois para a cova dos leões. Os seus 3 amigos, mais ou menos mesma faixa etária, por se recusarem a se prostrar diante de um ídolo, por conta de Deus de novo, são jogados na fornalha. Eles tinham um conhecimento de Deus tão sólido que eles falam assim, se Deus quiser salvar, tudo bem. Se Ele não quiser salvar, tá tudo bem também. É Deus que manda, eu só tenho que obedecer. Então, assumindo responsabilidade, maduros. E depois a gente pega o rei Davi, né? O que foi tido um grande exemplo, e que eu acho legal quando você olha lá no texto, em 2º livro de Samuel, Davi começa a reinar com 30 anos. Tem cara com 30 anos que não sabe dobrar as cuecas lá que a mãe lavou. Muito menos lavar. O cara não sabe o que é estender uma roupa. O cara não sabe o que é lavar uma louça, não sabe o que é pagar uma conta. Davi já tinha ido para a guerra. Davi já tinha matado Golias. E Davi reinou por 40 anos. Davi, com 30 anos, assumiu o reinado do povo de Deus. Então, hoje o cara não está sabendo. A preocupação dele é se vai sair. Netflix lançou Disney Plus e o filme saiu da Netflix e foi para o Disney Plus. Vai ter que assinar Disney Plus. Então, o negócio está difícil hoje, né? Eu não posso nem falar o que eu penso desses caras. Se eu encontrar você vai ver. Pastor, só um minutinho, eu já volto para nossa conversa, tá? Mas agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, porque para a sua vida, você já entendeu aqui na nossa conversa, né? Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar um ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E, pastor, voltamos aqui. E eu já começo com uma perguntinha, né? Quais são as implicações negativas, né, deste comportamento? Implicações negativas desse comportamento. Olha, eu creio que já com as respostas anteriores, a gente já um pouco resume isso, né? Então você vai ter homens, e aqui mais uma vez, não que não existam mulheres, né? Mas vão ter pessoas, então, que não estão prontas a assumir responsabilidade de ter uma família. Né? Família é a unidade básica, né, daquilo que Deus mandou fazer. Né? Então as pessoas não se veem muitas em condições de ter filhos, enfim. Você começa a ter uma sociedade desestruturada. Você começa a ter jovens, já velhos, maduros, que não se casaram. Né? Você vê postergando o casamento, não estou preparado. Aí vai estar preparado quando? Né? Como diz o pastor Arival sobre aquela ideia de ter filhos, né? Nunca existe época boa para ter filho, mas Deus sempre mandou ter, e é Deus que vai cuidar, porque os filhos são dele, né? Então, enfim,
Eu creio que implicações negativas a gente poderia fazer quase que um programa só disso, né, das consequências negativas, mas é essa geração triste, né, uma geração deprimida, uma geração cheia de distúrbios. Essas são consequências negativas. Pessoas que por si só não sabem viver, pessoas que por si só não sabem se relacionar, pessoas que por si só se distanciam de Deus. Então, as consequências são muitas, né, são muitas. Entendi, pastor. E aí, é possível reverter esse comportamento? Ó, detectei 60% aí dos tópicos que o senhor falou. Tá, preciso refletir na minha vida. E falei, gente, ela não tá legal. Eu, de fato, não tô tendo atitudes. Tem como a gente reverter isso, né? O que a Bíblia pode nos orientar, nos ajudar nesse processo? Sempre há esperança. Olha, né? que coisa boa. Sempre há esperança. Já estou de verde por causa da esperança. Essa esperança está em Cristo. Gente. E essa esperança está em Cristo. Olha né? só, gente. Então a esperança vai começar, eu creio que existem 2 pontos de partida aqui. Existe aquele adulto infantil e existe a esperança para os pais que têm infantilizado seus filhos. A esperança começa no mesmo ponto, arrependimento. Reconhecimento do erro, se arrepender dos seus pecados e então começar a buscar em Deus a solução para isso, né? E aí, como que Deus traz a solução para isso? Para os pais, e isso é bastante interessante, eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas para auxiliar, né? Deuteronômio 6, de 5 a 7, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A primeira coisa que Deus nos ensina aqui em Deuteronômio é que é os pais que devem ensinar os seus filhos sobre Deus. É os pais, então, e aqui, se a gente tem uma perspectiva bíblica da vida, a gente está falando aqui de ensinar sobre Deus e sobre aquilo que agrada a Deus. E sobre aquilo que agrada a Deus é a maneira como eu enxergo a realidade, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu guio, como eu tomo minhas decisões. E aqui uma coisa muito importante, que Deus deixa claro, que os pais devem inculcar nas crianças. Então isso demonstra esforço, repetição. Mas ele fala que o pai só pode inculcar aquilo que está no seu coração. Então o primeiro passo, né, o passo depois do arrependimento, é os pais buscarem um relacionamento profundo com Deus. É os pais conhecerem o Deus que eles têm que ensinar para os seus filhos. São os pais que têm que ter, então, um relacionamento profundo com o nosso Senhor e Salvador. São os pais que têm que ter conhecimento bíblico. São os pais que precisam se dedicar nisso. São os pais que têm que buscar auxílio, estudando, lendo livros sobre o assunto. São os pais que vão ter que conduzir, dar sua vida, seu esforço, nessa obra, né, nessa labuta, e às vezes vai ter que dormir menos, mas vai ter que ler mais, vai ter que se dedicar mais, talvez tenha que trabalhar menos e se preocupar em dar menos coisas materiais e dar mais coisas espirituais, se preocupar se o filho vai conseguir viajar para a Disney e preocupar se o filho está no caminho certo para ir para a eternidade com Deus. Né? Muita gente se preocupa assim, foi para a Europa, foi para a Disney, foi para não sei o quê. Tudo bem, mas ele está indo para o inferno. E aí, qual que é a tua preocupação com isso? Né? Então, pais, se arrependam, peçam perdão a Deus, né? Porque olha só o que o livro de Provérbios vai falar sobre uma outra coisa, né? Hoje em dia, né, a questão da psicologia, não sei se a gente vai entrar nesse mérito depois ou não, mas a psicologia tem falado muitas coisas aí que são contrárias às escrituras, né? E uma delas que a psicologia tem falado é que os pais não devem disciplinar seus filhos, porque isso gera traumas insuperáveis. Praticamente não dá para superar o trauma das disciplinas, né? E aí, meus irmãos, entre o que a psicologia diz e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Entre a minha lógica e a lógica de Deus, eu fico com a lógica de Deus. E a minha lógica já é diferente da psicologia. Então, é certeza que eu fecho com a palavra de Deus. E aí, olha o que a palavra de Deus nos ensina, Provérbio 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a disciplina feita pelos pais de maneira bíblica,
né? Não na ira, não com visão de espancamento, não é nada disso Não que nós é estamos isso. defendendo. A questão é que a Bíblia mostra que os pais que cuidam e disciplinam, põem limites nos seus filhos, afastam seus filhos da estultícia. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Então, mostrando que a disciplina ela tem um papel importante no processo de salvação da criança, não pelo mérito, mas naquilo de ensinando os limites e as coisas que devem ser feitas. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, quando a gente olha pais que não disciplinam, que não cuidam dos seus filhos, que não põem de castigo, e aí a gente tem vários métodos para isso, você vê que a criança, sendo deixada fazer o que ela quer, isso traz vergonha para os seus pais. Essa criança envergonhará a sua família. E não só quando ela for criança. Quando ela for adolescente, quando ela for jovem, quando ela for adulta, ela envergonhará a sua família, os seus pais e, com certeza, o nome de Deus, né? Então, os pais precisam aprender como educar os seus filhos. E, meus irmãos, tem muitos livros hoje, né? Eu já indiquei aqui semana passada, Família Guiada pela Fé, Futuros Homens, né? Depois a gente vai fazer mais indicações do dia aí, mas assim, são livros, né? O que ele precisa ser para casar com a minha filha, enfim, a gente pode falar aqui de vários livros que vão te auxiliar a educar seu filho, tá certo? Então isso para os pais e mães, né? Vocês precisam se dedicar nisso. Isso é uma tarefa impressionante, maravilhosa que Deus deu para vocês, né? É uma tarefa que eu queria ter e Deus não me deu ainda. Mas se Deus está te dando, faça isso com o seu melhor, dê o seu melhor. Aprenda na Bíblia o que você tem que fazer e cuide dela para que ela honre o nome de Deus, né? E se você é jovem, se você é um adulto infantilizado, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer seu erro. A primeira coisa que você precisa fazer é se colocar diante de Deus arrependido, pedindo perdão a Deus pelas suas falhas e pedindo a Ele forças para que você possa mudar de postura, pedindo a Ele que o Santo Espírito que habita em você esteja trabalhando no seu coração para que você seja um adulto, para que você aprenda a lidar com as suas emoções, para que você aprenda a assumir responsabilidades, né? Hoje também, muita literatura sobre o assunto, né? O homem bíblico, o próprio Futuros Homens, que é para ensinar filhos, pode servir de muita lição para você, né? Livros que têm sido escritos aí absurdamente, por quê? Sobre masculinidade, por exemplo. Porque hoje os homens não sabem ser homens. Né? Então, busque isso. Em Cristo há esperança. O Espírito tem poder. Se Ele tirou um coração de pedra e pôs um de carne, humanamente falando, é muito mais fácil Ele mudar o que falta. Tá certo? Então, há esperança para você sim. Muito bom. Pastor, eu quero fazer uns comentários aqui. Eu gostei desse da Wanda. Ela escreveu bem assim, ó. É verdade, reverendo Leonardo, o senhor hoje está demais. As pessoas não sabem lidar com as frustrações hoje. É muito egoísmo. Ou, acima de tudo, principalmente, né, acima de Deus. O Vem Comigo colocou, a maioria das doenças são emocionais, não existem, são frutos das frustrações diárias. A Josiane está ali de Roma, mandando um abraço e falou, pastor Leonardo, é uma bênção. Pastor Leonardo é uma bênção. Tenho 2 gêmeas de 12 anos, trabalho redobrado tanto para dar presente para elas, né? Tirei um dia de semana para curti-las, trabalho muito também. E aí ela colocou, a Ângela, fui vivendo situações ao longo da minha vida que eu não soube lidar. E a Delva colocou, meu pai, muito humilde, sempre nos ensinava a palavra do Senhor. Fazia o culto doméstico todos os dias, recitávamos versículos, orava, íamos para a escola ou trabalho. E a Elizabeth, bom dia, concordo plenamente, pastor. Isso é um problema que reflete dentro da igreja. A geração que não quer ser confrontada, exortada e ademoestada. Não, e aí assim, ó, pegando da Delva, né, sobre, esse é um exemplo excelente, porque hoje os pais assim, mas eu não tenho preparo teológico, eu não sei o quê. Eu falo, mas não precisa ter. Aí o autor do Família Guiada pela Fé, ele fala assim, você precisa saber uma coisa a mais que o teu filho. Aí você ensina essa coisa e vai aprender outra.
você só precisa saber um pouco a mais do que ele, né? Então essa ideia de que, e uma outra coisa importante é, se Deus estabeleceu esse modelo, ele vai capacitar os pais e ele vai abençoar esse processo, né? Então a gente faz o natural e Deus faz o sobrenatural, a maneira como as crianças vão crescer com isso aí, né? E sobre essa geração que a outra pessoa compartilhou, de que não quer ser admoestada e tudo mais, né? Você vê isso claramente quando você faz uma pregação um pouco mais dura, uma pregação um pouco mais confrontativa, que muitos reagem de maneira negativa, né? Mas ao mesmo tempo, você vai ver também que essas pessoas não querem assumir liderança dentro da igreja, não querem assumir responsabilidade. E aí você vai vendo que o pastor Hernandes pregou ontem, né? Com 3 gerações é possível que uma igreja deixe de existir, né? Então, tudo isso vai dentro do pacote aí, Passa né? muito rápido, né? Vai rapidinho. Porque as gerações agora estão com tempos menores, né? A gente estava conversando com o reverendo Arival. Gente, perdão. E logo no começo do mês, né? Nós abrimos o mês falando sobre isso. E ele falou sobre o problema das gerações. E a gente falou justamente sobre isso. Então, fica essa dica para você depois buscar esse programa lá no dia... Comecinho do mês. Foi acho que o primeiro programa da semana passada, né? Foi, na segunda, então... Dia 3 de maio. Olha como ele é bom de memória. Eu tô aqui ainda buscando, Porque fazendo hoje é cálculos. 10, eu só tirei uma semana. Não, eu tô tentando fazer vários cálculos. Meu marido tá assistindo, ele já até sabe, ó. Ele deu oi aqui, ó. Meus cálculos. Pastor, vários comentários, muitas pessoas identificam isso, muitos comentários. A Wanda até comentou por questões agora, né, que nós estamos vivendo, as aulas remotas, né? Que agora, antes ainda a disciplina de ir para a escola, aquela coisa da socialização, agora as crianças dentro de casa. Ela acredita que esse seja um momento que essas atitudes, né, estejam saltando aos nossos olhos, né? Esse momento. Eu acho que tem uma coisa interessante também, é o seguinte, né? É importante essa questão da socialização, a gente trazer esse tema, porque muitos acham que a socialização da escola para a criança é a socialização mais importante que existe. E, na verdade, quando você pensa na socialização com a família, ela é, num primeiro momento, definitivamente muito mais importante. Por que isso? Porque na escola você tem uma socialização meio artificial. Por que artificial? Porque é na mesma faixa etária e normalmente na mesma faixa, a classe socioeconômica. Então você vai ter pessoas que vivem de maneira geral, a mesma realidade com a mesma faixa etária. Quando você pensa numa socialização em família, você tem faixas etárias diferentes, experiências de vida diferentes. Você pode ter a realidade socioeconômica dos meus pais quando eles foram crianças, completamente diferente do que quando eu fui criança. Então, a criança bem socializada dentro de casa, dentro da sua família, ela vai ser uma criança que vai socializar melhor na sociedade. Exatamente. Ela vai conseguir lidar com pessoas de faixa etária diferente. Ela vai conseguir desenvolver melhores raciocínios e por aí vai, né? Mas quando está todo mundo dentro de casa, fica mais fácil perceber os defeitos. Isso é uma outra coisa. Quando a gente vive... Isso aqui dentro de São Paulo é muito forte, né? Talvez outras cidades aí não sofram desse mal, né? Mas como a vida é muito corrida aqui, né, e todo mundo fica fora o tempo todo, você fica só um tempo pequeno em família, talvez alguns problemas dos seus filhos não fiquem tão evidentes. E talvez isso seja uma importância, um sinal para refletir se vale a pena, às vezes, tanto trabalho, né? Se vale a pena se dedicar tanto nessa área. E aqui eu não estou falando que tem que largar emprego necessariamente, estou falando nada disso. Eu estou falando que se você se reorganizar, talvez você vai ver... Aproveitar o tempo, né? Ser um tempo mais rico, né? Exato, né? Para você poder ver coisas que precisam ser tratadas no coração do seu filho, né? Muito bom. Porque a responsabilidade é sua. Exatamente, gente. A live não, né? O programa, é porque eu li a live vai ficar salva. A Mineia perguntou, o programa fica salvo, é só você entrar no nosso canal. Se você ainda não é inscrita, já aproveita e se inscreva, tá? Ó, fica essa dica aí pra você, mas fica salvo, é só buscar lá os programas do Manhã IPP e você vai encontrar essa entrevista que foi muito especial, gente. Olha, pastor, como que nós podemos fechar a nossa conversa de hoje, né? Qual a sua fala final, assim? Tá. A primeira coisa, é uma realidade que não tem como a gente fugir. Então, tá aí na nossa cara, escancarado, é um fato, né? E eu creio que, diante de fatos,
né, a gente precisa então tomar decisões. Uma vez que essa geração infantilizada é algo que não interessa não apenas para a igreja, mas para a sociedade, para o mundo, né, eu creio que nós precisamos então agir de uma maneira a combater esse tipo de realidade, né, esse tipo de comportamento. E isso começa desde os pais, com seus filhos pequenos, participando de maneira intensa na sua educação, na responsabilização das suas crianças, né, não infantilizá-las quando não é necessário. Né? Muitas vezes a gente acha que a criança ela é muito infantil, mas ela é bastante esperta. E também aí aqueles que já estão sofrendo desse mal, de buscar ajuda. Eu creio que a minha resposta sobre o arrependimento, a esperança, eu creio que é a palavra final. Né? Há esperança em Cristo, né? Há esperança no Deus Trino, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, aquele que nos amou de maneira eletiva, aquele que fez a obra redentora e aquele que opera em nós. Né? Eu creio que nas Escrituras Sagradas nós vamos encontrar os princípios fundamentais e verdadeiros para a educação das nossas crianças, né? E ao mesmo tempo nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos como adultos nos adequar para sermos cristãos mais parecidos com Cristo, cristãos que brilhem à luz de Cristo, né? Então esse é o meu recado final para você. Se dedique, se esforce, estude, tá certo? Ore muito, né? Então você tem que orar, você tem que ralar, né? Tem que estudar, não tem jeito, e tem que dedicar tempo. Vale a pena. Isso é uma coisa que é fato. Vale a pena se dedicar pelos filhos, porque você, como disse o pastor Arival ontem na pregação, você está sendo um mordomo de Deus na educação deles. Né? Que responsabilidade. Então que você cuide bem dos seus filhos e que essas flechas voem longe, né? Glorificando a Deus e levando essa mensagem ao redor do mundo. Pastor, excelente. Olha, gente, que programa, né? Eu queria fazer uma dica de livro, uma sugestão, que o pastor até citou aqui na nossa conversa, que é O Homem Bíblico. Acho que nós temos até uma tarjinha, não sei muito bem, acho que não, mas... O Homem Bíblico. O Homem Bíblico. Está disponível na editora Nutra. Né? Isso. Olha lá, apareceu aí, ó, O Homem Bíblico, ó. Masculinidade, Liderança e Decisões, né? Muito bom, né, pastor? Esse é um livro muito bom, esse eu li. Né? Eu falo que depois que eu li, eu fui tão humilhado que eu comecei a dar esse livro para outros homens, porque eu não queria ser humilhado sozinho. Né? Então você vai e se humilha junto com mais alguém. Um livro muito prático, fino, né? Muito direto ao ponto, com guias práticos de como colocar isso direto ao ponto, de como colocar isso em ordem. Né? E aí outros livros que a gente já citou ao longo da conversa. Né? Então Homem Bíblico, um livro muito bom, né? Fica a dica. Fica essa dica. E tem um outro também que é Educando Filhas Segundo o Coração de Deus, da Elizabeth George. Será que nós temos aí? Não? Não temos esse, mas não tem problema. Educando Filhas Segundo o Coração de Deus, ajude a sua filha a se tornar a mulher que Deus quer que ela seja e não como o mundo hoje está ditando como ela deve ser. E tem dois outros livros bons também, que o nome... Mentiras que as garotas acreditam e mentiras que mulheres acreditam. Excelente, esse também. São dois livros, se não me engano, da Vida Nova. Né? Então pesquise aí para a parte das mulheres. E tem né? para adolescente, mentira em garotas acreditam, que é um pouquinho ali na adolescência, você pode trabalhar com ela, e mentiras que as mulheres acreditam. Mãe e filha podem ler ao mesmo tempo. Agora eu lembrei de um que nós temos, né, também... Tudo na Editora Hebron, gente. No site da nossa Editora Hebron, que chama... Esse livro é Isso Muda Tudo. Nós já falamos dele aqui. Então, um livro voltado para adolescentes na sua relação com Deus, né? Como a relação do adolescente com Deus deve se dar, como isso afeta a sua identidade. Muito interessante esse livro. Tem no site da nossa editora, está com um preço promocional, né? Vale a pena você dar uma olhada lá no site da Editora Hebron. Isso muda tudo. Muito bem. Pastor, obrigada pela participação hoje, mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre bom estar aí, né? É sempre bom estar aí, sempre bom estarmos juntos. Hoje à tarde, 13h30, e nós estaremos com o reverendo Leonardo com o tema Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Então você que é mãe, gostou, continue com a gente, porque hoje 13h30 a gente continua com esse papo de família, hein? Lembrando, gente, que essa semana começa o 10º Congresso de Implantação e Revitalização de Igrejas.
Online e presencial ou só Isso, presencial? Presencial e online, você pode fazer a sua inscrição. Online está pela metade do valor, se não me engano. Esse valor, só para lembrar, não é nada que a igreja está querendo levantar lucro, é mais para bancar os custos. Né? A gente traz palestrantes de fora, né? Pessoas que têm trabalhado no campo missionário. E vale a pena, então, você se inscrever aí. Se você puder estar conosco, temos vagas ainda presencialmente. Se não, será transmitido de maneira online numa plataforma específica, né? Muito bom, obrigada, pastor. Obrigada a você que também está aí em casa nos assistindo. Opa, tô aqui. Obrigada a você que está em casa nos assistindo. Obrigada pela participação, por todos os comentários e mensagens encaminhadas para nós. É muito importante a sua participação. Quero mandar um parabéns para o nosso presbítero Milton Flávio, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, gente. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Alô você, é com muita alegria, muita satisfação que nós vamos realizar agora o 10º encontro de plantação e revitalização de igrejas. Será nos dias 13 a 15 de maio aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria que você entrasse lá no site, né, fizesse a sua inscrição presencial, né? Nós ofereceremos também as refeições, o almoço e o jantar do preço incluso. E nós, para aqueles que não puderem vir, né, nós estaremos disponibilizando também esse congresso online pela metade do preço do presencial, tá bom? Teremos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Roberto Brasileiro, eu estarei dando uma palestra. Teremos 2 pastores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, o reverendo Felipe de Assis e também o reverendo Leandro, que todos trabalham com a City to City lá nos Estados Unidos, plantando e revitalizando igrejas. Então, entra aí no nosso site, conheça a programação, faça a sua inscrição. Serão 2 dias intensos de meditação, oração, encorajamento para você que é obreiro, você que é evangelista, você que é missionário. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida.